O nosso último assunto aqui, tá? Vai ter eleição no Flamengo no final do ano e hoje tivemos uma atualização sobre a situação das chapas dos candidatos, né? Dos pré-candidatos, confirmando que vão disputar a eleição no dia 9 de dezembro. BAP, Maurício Gomes de Matos e o Rodrigo Duns, três candidatos aí que vão, enfim, concorrer nessa eleição. A chapa do Valim Vasconcelos e do Pedro Paulo foi impugnada. Rodrigo, mais novidades sobre esse cenário eleitoral? Tem uma acusação importante aí contra o Valim e também, enfim, muitas coisas para serem esclarecidas nos próximos dias. Conta pra gente um pouquinho como é que tá esse cenário eleitoral. Matéria que a gente apurou à tarde, né, Luísa? Você conseguiu o parecer da comissão, deu uma lida aqui, e de fato ela apontou que tem várias assinaturas na chapa do Valim que não eram o que os sócios não confirmavam que tivessem assinado o apoio, né, indicando ali para cargos, conselho deliberativo e tal. Eles disseram que não referendavam o que estava ali. A gente ouviu o Valim, ele vai dar uma entrevista na quarta-feira para explicar completamente, mas ele já contou aqui que ele pediu uma sindicância e que fosse feita uma apuração e que ele é interessado em esclarecimentos e tal, que ainda não recebeu uma resposta da comissão eleitoral. A comissão eleitoral, por sua vez, diz que houve uma falsificação ali. Falsificação, né? Fraude, no sentido de que eles usaram a expressão fraude, né? Porque você tinha nomes de pessoas que não estavam inscritos. A se configurar esse cenário, né? E vamos ver as explicações do Valim na quarta, se ele vai recorrer ainda para tentar concorrer. Então, ainda é um cenário em aberto a chapa dele, mas assim, em se confirmando os outros três, o que fica é dar uma. O cenário eleitoral muda no sentido de que passa a ser menos, digamos assim, lotado, né? A gente tinha esse fator ali de que com muitas chapas você podia dividir em muitas quantidades de voto fragmentado e de repente um candidato ganhar ali só com 35%, 40%, alguma coisa nesse sentido. Se forem só três chapas de fato, a eleição passa a contar muito a questão da rejeição. Por quê? Porque quem é rejeitado, eventualmente, que hoje quem tem a maior rejeição é o Rodrigo Dunst, né? Primeiro que eu não vou me basear em nada daquelas pesquisas, né, Luísa? Vamos combinar que, inclusive, já saíram matérias mostrando que aquelas pesquisas não dá para levar a sério, né? Então, mas sem esquecendo coisas de pesquisa, a gente sabe que o Rodrigo é quem tem maior rejeição dentro do clube. Também tem bastante gente que o apoia, né? E tendo ele maior rejeição, eu diria que ter três chapas não é tão favorável para ele, porque você vai ter ali uma questão de fica mais plebiscitária a eleição, no sentido de a situação de um lado, que é o Landim e o Dunche, e do outro, o BAP com o Maurício Gomes ali como duas opções. Então, você vai, quem não estiver satisfeito com o que está posto da atual gestão do Landim, vai votar em dois só, e não em três, você divide menos, e quem rejeitar eventualmente muito o Dunche também vai migrar para esses dois. Então, dá uma mudada no cenário eleitoral, o Valim certamente ia conseguir, porque é um cara que tem repercussão dentro do clube, tem um nome, já participou de algumas gestões desde 2012, então era um cara que ia conseguir uma quantidade de votos. Se ia ganhar ou não, a gente não sabe, mas ele ia dividir mais os votos. Então, eu acho que muda o cenário eleitoral. O Pedro Paulo não entregou uma série de documentos e também a comissão avaliou que ele não tem o tempo que é necessário ali de como associado, né? Enfim, são 5 anos ininterruptos para poder concorrer nessa eleição. Rolou todo um debate, né? Os candidatos tentaram argumentar e tudo mais, mas esse foi o parecer da comissão. Vamos esperar para ver se vai ter alguma atualização com relação ao Valim, mas esse é o cenário eleitoral, então no momento, pelo que as chapas que foram aceitas foram do BAP, do Maurício Gomes de Matos e do Rodrigo Duns, também indo pela situação, os outros dois na oposição. Vamos para o resultado final aqui da nossa enquete. Mais de 1.800 votos. Foi equilibrado também. A gente está com enquetes equilibradas também aqui. Quem é o maior responsável pela vaga na final? Gerson, 43%, Felipe Luiz, 46% e a defesa do Flamengo, 11%. Então ficou bem dividido aqui. Pelo que eu entendi, o Renato e o Rodrigo também estão aí com cada maioria, né? Para O Felipe variar, né? Luiz. O Renato acha que foi mais o Felipe Luiz, você botou ali no Gerson, enfim. E aí 11% acho que foi a defesa do Flamengo.
bem equilibrado. O Flamengo vivendo. Deixou para trás aquela derrota ali contra o Fluminense, que foi bastante doída. O Felipe Luiz falou que foi a pior noite de sono dele aí. Enfim, talvez da carreira dos últimos tempos, porque para digerir essa derrota, realmente não foi uma derrota simples para o Flamengo, porque foi uma derrota com erros, inclusive o gol também nasce daquele erro ali do Gabigol, né, no meio do campo. Enfim, Nossa. fica. Não conseguiu Foi um dominar a lance bola, bem. não conseguiu É, dividir a bola, né? Ele foi errando em e perdeu a sequência, né? Não bola. é um erro só, né? É. Mas, o Luiz, é interessante essa história eu sei que a gente já está estourando aqui o tempo, mas dessa história do Felipe, é que assim, ele é um técnico muito promissor, mas vai ter inconstâncias. Ele cometeu vários erros no Fla-Flu, né? O setor lá à esquerda, onde o Fluminense ganhou o jogo, o setor esquerdo de defesa do Flamengo, estava aberto desde o início. Foi por ali que saiu o pênalti do Marquinhos, e depois as duas jogadas de gol saem por aquele setor, e ele não conseguiu corrigir, né? Demorou também para tirar o Gabriel. O time ficou completamente aleatório no segundo tempo, uma atuação muito ruim mesmo, uma das piores do ano. Aí naquele segundo tempo, embora no primeiro seja dominante. Então não dá para achar que vai ser, porque ele é um cara promissor, inteligente e tal, não sei o que vai ser um atropelamento ao início de carreira dele. Ele vai cometer muito erro. É que nem garoto de base, mesmo os que têm potencial, que sobe. Ele inicialmente pode ter o potencial, mas ele vai cometer erros. É absolutamente normal.